Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Título 8. Do Procedimento Ordinário. Capítulo 1. Da Petição Inicial. Seção 1. Dos requisitos da petição inicial. Artigo 282. A petição inicial indicará: 1. O juiz ou tribunal a que é dirigida. 2. Os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. 4. O pedido, com as suas especificações. 5. O valor da causa. 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. 7. O requerimento para a citação do réu. Artigo 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Artigo 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 dias. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Artigo 285. Estando em termos a petição inicial, o juiz a despachará, ordenando a citação do réu. Para responder do mandado constará que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. Artigo 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. Parágrafo 1º. Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação. Parágrafo 2º. Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso. Seção 2. Do pedido. Artigo 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico. 1. Nas ações universais, se não puder o autor individuar na petição os bens demandados. 2. Quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Artigo 287. Se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da prática de algum ato, tolerar alguma atividade, prestar ato ou entregar coisa, poderá requerer cominação de pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença ou da decisão antecipatória de tutela. Artigos 461, parágrafo 4º e 461, alínea A. Artigo 288. O pedido será alternativo, quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Artigo 289. É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do posterior, em não podendo acolher o anterior. Artigo 290. Quando a obrigação consistir em prestações periódicas, considerar-se-ão elas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. Se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, a sentença as incluirá na condenação, enquanto durar a obrigação. Artigo 291.
Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá a sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Artigo 292. É permitida a acumulação, no único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 1º. São requisitos de admissibilidade da acumulação: 1. Que os pedidos sejam compatíveis entre si. 2. Que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. 3. Que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Parágrafo 2º. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se a acumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário. Artigo 293. Os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, entretanto, no principal os juros legais. Artigo 294. Antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão dessa iniciativa. Seção 3. Do indeferimento da petição inicial. Artigo 295. A petição inicial será indeferida: 1. Quando for inepta. 2. Quando a parte for manifestamente ilegítima. 3. Quando o autor carecer de interesse processual. 4. Quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição. Artigo 219, parágrafo 5º. 5. Quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação. Caso em que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal. 6. Quando não atendidas as prescrições dos artigos 39, parágrafo único, primeira parte, e 284. Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando: 1. Lhe faltar pedido ou causa de pedir. 2. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. 3. O pedido for juridicamente impossível. 4. Contiver pedidos incompatíveis entre si. Artigo 296. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 48 horas, reformar sua decisão. Parágrafo único. Não sendo reformada a decisão, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal competente. Capítulo 2. Da resposta do réu. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 297. O réu poderá oferecer, no prazo de 15 dias, em petição escrita, dirigida ao juiz da causa, contestação, exceção e reconvenção. Artigo 298. Quando forem citados para a ação vários réus, o prazo para responder ser-lhes-á comum, salvo o disposto no artigo 191. Parágrafo único. Se o autor desistir da ação quanto a algum réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da intimação do despacho que deferir a desistência. Artigo 299. A contestação e a reconvenção serão oferecidas simultaneamente, em peças autônomas. A exceção será processada em apenso aos autos principais. Seção 2. Da contestação. Artigo 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, e especificando as provas que pretende produzir. Artigo 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: 1. Inexistência ou nulidade da citação. 2. Incompetência absoluta. 3. Inépcia da petição inicial. 4. Perempção. 5. Litispendência. 6. Coisa julgada. 7. Conexão. Vício, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. 9. Convenção de arbitragem. 10. Carência de ação.
40. Falta de caução ou de outra prestação, que a lei exige como preliminar. Parágrafo 1º. Verifica se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Parágrafo 2º. Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Parágrafo 3º. A litispendência, quando se repete ação que está em curso. A coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso. Parágrafo 4º. Com exceção do compromisso arbitral, o juiz conhecerá de ofício da matéria enumerada neste artigo. Artigo 302. Cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo 1. Se não for admissível, a seu respeito, a confissão. 2. Se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considerar da substância do ato. 3. Se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. Esta regra, quanto ao ônus da impugnação especificada dos fatos, não se aplica ao advogado dativo, ao curador especial e ao órgão do Ministério Público. Artigo 303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando 1. Relativas a direito superveniente. 2. Competir ao juiz conhecer delas de ofício. 3. Por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Seção 3. Das exceções. Artigo 304. É lícito a qualquer das partes arguir, por meio de exceção, a incompetência, artigo 112, ou impedimento, artigo 134, ou a suspeição, artigo 135, artigo 305. Este direito pode ser exercido em qualquer tempo, ou grau de jurisdição, cabendo à parte oferecer exceção, no prazo de 15 dias, contado do fato que ocasionou a incompetência, ou impedimento ou a suspeição. Parágrafo único. Na exceção de incompetência, artigo 112 desta lei, a petição pode ser protocolizada no juízo de domicílio do réu, com requerimento de sua imediata remessa ao juízo que determinou a citação. Artigo 306. Recebida a exceção, o processo ficará suspenso, artigo 265, 3, até que seja definitivamente julgada. Subseção 1. Da incompetência. Artigo 307. O recipiente arguirá a incompetência em petição fundamentada e devidamente instruída, indicando o juízo para o qual declina. Artigo 308. Conclusos os autos, o juiz mandará processar a exceção, ouvindo excepto dentro em 10 dias e decidindo em igual prazo. Artigo 309. Havendo necessidade de prova testemunhal, o juiz designará a audiência de instrução, decidindo dentro de 10 dias. Artigo 310. O juiz indeferirá a petição inicial da exceção, quando manifestamente improcedente. Artigo 311. Julgada procedente a exceção, os autos serão remetidos ao juiz competente. Subseção 2. Do impedimento e da suspeição. Artigo 312. A parte oferecerá a exceção de impedimento ou de suspeição, especificando o motivo da recusa. Artigos 134 e 135. A petição, dirigida ao juiz da causa, poderá ser instruída com documentos em que o recipiente fundar a alegação e conterá o rol de testemunhas. Artigo 313. Despachando a petição, o juiz, se reconhecer o impedimento ou a suspeição, ordenará a remessa dos autos ao seu substituto legal. Em caso contrário, dentro de 10 dias, dará as suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa dos autos ao tribunal. Artigo 314.
Verificando que a exceção não tem fundamento legal, o tribunal determinará o seu arquivamento. No caso contrário, condenará o juiz nas custas, mandando remeter os autos ao seu substituto legal. Seção 4. Da reconvenção. Artigo 315. O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Parágrafo único. Não pode o réu, em seu próprio nome, reconvir ao autor, quando este demandar em nome de outrem. Parágrafo 2º, revogado. Artigo 316. Oferecida a reconvenção, o autor reconvindo será intimado, na pessoa do seu procurador, para contestá-la no prazo de 15 dias. Artigo 317. A desistência da ação, ou a existência de qualquer causa que a extinga, não obsta ao prosseguimento da reconvenção. Artigo 318. Julgar-se-ão na mesma sentença a ação e a reconvenção. Capítulo 3. Da revelha. Artigo 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Artigo 320. A revelha não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo antecedente. 1. Se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. 2. Se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. 3. Se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público, que a lei considere indispensável à prova do ato. Artigo 321. Ainda que ocorra revelha, o autor não poderá alterar o pedido, ou a causa de pedir, nem demandar declaração incidente, salvo promovendo nova citação do réu, a quem será assegurado o direito de responder no prazo de 15 dias. Artigo 322. Contra o réu que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório. Parágrafo único. O réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. Capítulo 4. Das providências preliminares. Artigo 323. Fim do prazo para a resposta do réu, o escrivão fará a conclusão dos autos. O juiz, no prazo de 10 dias, determinará, conforme o caso, as providências preliminares, que constam das seções deste capítulo. Seção 1. Do efeito da revelha. Artigo 324. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando que não ocorreu o efeito da revelha, mandará que o autor especifique as provas que pretenda produzir na audiência. Seção 2. Da declaração incidente. Artigo 325. Contestando o réu o direito que constitui fundamento do pedido, o autor poderá requerer, no prazo de 10 dias, que sobre ele o juiz profira sentença incidente, se da declaração da existência ou da inexistência do direito depender, no todo ou em parte, o julgamento da lide. Artigo 5º. Seção 3. Dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do pedido. Artigo 326. Se o réu, reconhecendo o fato em que se fundou a ação, outro lhe opuser impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 10 dias, facultando-lhe o juiz a produção de prova documental. Seção 4. Das alegações do réu. Artigo 327. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 301, o juiz mandará ouvir o autor no prazo de 10 dias, permitindo-lhe a produção de prova documental. Verificando a existência de irregularidades ou de nulidades sanáveis, o juiz mandará supri-las, fixando a parte prazo nunca superior a 30 dias. Artigo 328.
Cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo seguinte. Capítulo 5. Do julgamento conforme o estado do processo. Seção 1. Da extinção do processo. Artigo 329. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 267 e 269, 2 a 5, o juiz declarará extinto o processo. Seção 2. Do julgamento antecipado da lide. Artigo 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferido sentença. 1. Quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. 2. Quando ocorrer a revelha. Artigo 319. Seção 3. Da audiência preliminar. Artigo 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará a audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir. Parágrafo 1º. Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença. Parágrafo 2º. Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário. Parágrafo 3º. Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção da prova, nos termos do parágrafo 2º. Capítulo 6. Das provas. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa. Artigo 333. O ônus da prova incumbe: 1. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2. Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando: 1. Recair sobre direito indisponível da parte. 2. Tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Artigo 334. Não dependem de prova os fatos: 1. Notórios. 2. Afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. 3. Admitidos, no processo, como incontroversos. 4. Em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Artigo 335. Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial. Artigo 336. Salvo disposição especial em contrário, as provas devem ser produzidas em audiência. Parágrafo único. Quando a parte, ou a testemunha, por enfermidade, ou por outro motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer à audiência, mas não de prestar depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la. Artigo 337. A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz. Artigo 338.
A carta precatória e a carta rogatória suspenderão o processo, no caso previsto na linha B do inciso 4 do artigo 265 desta lei, quando, tendo sido requeridas antes da decisão de saneamento, a prova nelas solicitada apresentar-se imprescindível. Parágrafo único. A carta precatória e a carta rogatória, não devolvidas dentro do prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, poderão ser juntas aos autos até o julgamento final. Artigo 339. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Artigo 340. Além dos deveres enumerados no artigo 14, compete à parte: 1. Comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado. 2. Submeter-se à inspeção judicial, que lhe for julgada necessária. 3. Praticar o ato que lhe for determinado. Artigo 341. Compete ao terceiro, em relação a qualquer pleito: 1. Informar ao juiz os fatos e as circunstâncias, de que tenha conhecimento. 2. Exibir coisa ou documento, que esteja em seu poder. Seção 2. Do depoimento pessoal. Artigo 342. O juiz pode, de ofício, em qualquer estado do processo, determinar o comparecimento pessoal das partes, a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa. Artigo 343. Quando o juiz não o determinar de ofício, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de interrogá-la na audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. A parte será intimada pessoalmente, constando do mandado que se presumirão confessados os fatos contra ela alegados, caso não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor. Parágrafo 2º. Se a parte intimada não comparecer, ou comparecendo, se recusar a depor, o juiz lhe aplicará a pena de confissão. Artigo 344. A parte será interrogada na forma prescrita para a inquirição de testemunhas. Parágrafo único. É defeso, a quem ainda não depôs, assistir ao interrogatório da outra parte. Artigo 345. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado, ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e elementos de prova, declarará, na sentença, se houve recusa de depor. Artigo 346. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos adrede preparados. O juiz lhe permitirá, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. Artigo 347. A parte não é obrigada a depor de fatos: 1. Criminosos ou torpes, que lhe forem imputados. 2. A cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Parágrafo único. Esta disposição não se aplica às ações de filiação, de desquite e de anulação de casamento. Seção 3. Da confissão. Artigo 348. A confissão, quando a parte admite a verdade de um fato, contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. A confissão é judicial ou extrajudicial. Artigo 349. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Da confissão espontânea, tanto que requerida pela parte, se lavrará o respectivo termo nos autos. A confissão provocada constará do depoimento pessoal prestado pela parte. Parágrafo único. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte, ou por mandatário com poderes especiais. Artigo 350. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. Parágrafo único. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge não valerá sem a do outro. Artigo 351.
não vale como confissão a admissão, em juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis. Artigo 352. A confissão, quando emanar de erro, dolo ou coação, pode ser revogada. 1. Por ação anulatória, se pendente o processo em que foi feita. 2. Por ação rescisória, depois de transitada em julgado a sentença, da qual constituir o único fundamento. Parágrafo único. Cabe ao confitente o direito de propor a ação, nos casos de que trata este artigo, mas, uma vez iniciada, passa aos seus herdeiros. Artigo 353. A confissão extrajudicial, feita por escrito à parte ou a quem a represente, tem a mesma eficácia probatória da judicial. Feita a terceiro, ou contida em testamento, será livremente apreciada pelo juiz. Parágrafo único. Todavia, quando feita verbalmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Artigo 354. A confissão é, de regra, indivisível, não podendo a parte, que a quiser invocar como prova, aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Cindir-se-á, todavia, quando o confitente lhe aduzir fatos novos, suscetíveis de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Seção 4. Da exibição de documento ou coisa. Artigo 355. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa, que se ache em seu poder. Artigo 356. O pedido formulado pela parte conterá: 1. A individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa. 2. A finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou a coisa. 3. As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. Artigo 357. O requerido dará a sua resposta nos 5 dias subsequentes à sua intimação. Se afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Artigo 358. O juiz não admitirá a recusa. 1. Se o requerido tiver obrigação legal de exibir. 2. Se o requerido aludiu ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova. 3. Se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Artigo 359. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretende aprovar. 1. Se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer qualquer declaração no prazo do artigo 357. 2. Se a recusa for ávida por ilegítima. Artigo 360. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz mandará citá-lo para responder no prazo de 10 dias. Artigo 361. Se o terceiro negar a obrigação de exibir, ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como o das partes e, se necessário, de testemunhas. Em seguida proferirá a sentença. Artigo 362. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz lhe ordenará que proceda ao respectivo depósito em cartório ou noutro lugar designado, no prazo de 5 dias, impondo ao requerente que o embolse das despesas que tiver. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, tudo sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência. Artigo 363. A parte e o terceiro se escusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa. 1. Se concernente a negócios da própria vida da família. 2. Se a sua apresentação puder violar dever de honra.
3. Se a publicidade do documento redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal. 4. Se a exibição acarretar a divulgação de fatos, a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo. 5. Se subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. Parágrafo único. Se os motivos de que tratam os números 1 a 5 disserem respeito só a uma parte do conteúdo do documento, da outra se extrairá uma súmula para ser apresentada em juízo. Seção 5. Da prova documental. Subseção 1. Da força probante dos documentos. Artigo 364. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença. Artigo 365. Fazem a mesma prova que os originais. 1. As certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências, ou de outro livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas. 2. Os traslados e as certidões extraídas por oficial público, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. 3. As reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório, com os respectivos originais. Inciso 4. As cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Inciso 5. Os extratos digitais de bancos de dados, públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem. Inciso 6. As reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Parágrafo 1º. Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no inciso 6 do caput deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para interposição de ação rescisória. Parágrafo 2º. Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou secretaria. Artigo 366. Quando a lei exigir, como da substância do ato, ou instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Artigo 367. O documento, feito por oficial público incompetente, ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. Artigo 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato. Artigo 369. Reputa-se autêntico o documento, quando o tabelião reconhecer a firma do signatário, declarando que foi aposta em sua presença. Artigo 370. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Mas, em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular. 1. No dia em que foi registrado. 2. Desde a morte de algum dos signatários.
3. A partir da impossibilidade física, que sobreveio a qualquer dos signatários. 4. Da sua apresentação em repartição pública ou em juízo. 5. Do ato ou fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da formação do documento. Artigo 371. Reputa-se autor do documento particular. 1. Aquele que o fez e o assinou. 2. Aquele, por conta de quem foi feito, estando assinado. 3. Aquele que, mandando compô-lo, não o firmou, porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como livros comerciais e assentos domésticos. Artigo 372. Compete à parte, contra quem foi produzido documento particular, alegar no prazo estabelecido no artigo 390, se lhe admite ou não a autenticidade da assinatura e a veracidade do contexto, presumindo-se, com silêncio, que o tem por verdadeiro. Parágrafo único. Cessa, todavia, a eficácia da admissão expressa ou tácita, se o documento houver sido obtido por erro, dolo ou coação. Artigo 373. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo anterior, o documento particular, de cuja autenticidade se não duvida, prova que o seu autor fez a declaração, que lhe é atribuída. Parágrafo único. O documento particular, admitido expressa ou tacitamente, é indivisível, sendo defeso a parte, que pretende utilizar-se dele, aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes se não verificaram. Artigo 374. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular, se o original constante da estação expedidora foi assinado pelo remetente. Parágrafo único. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expedidora. Artigo 375. O telegrama ou o radiograma presumem-se conforme com o original, provando a data de sua expedição e do recebimento pelo destinatário. Artigo 376. As cartas, bem como os registros domésticos, provam contra quem os escreveu quando 1. Enunciam o recebimento de um crédito. 2. Contém anotação, que visa a suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor. 3. Expressam conhecimento de fatos para os quais não se exija determinada prova. Artigo 377. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. Parágrafo único. Aplica-se esta regra tanto para o documento que o credor conservar em seu poder, como para aquele que se achar em poder do devedor. Artigo 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Artigo 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei, provam também a favor do seu autor no litígio entre comerciantes. Artigo 380. A escrituração contábil é indivisível, se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade. Artigo 381. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros comerciais e dos documentos do arquivo. 1. Na liquidação de sociedade. 2. Na sucessão por morte de sócio. 3. Quando e como determinar a lei. Artigo 382. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas.
Artigo 383. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie, faz prova dos fatos ou das coisas representadas, se aquele contra quem foi produzida lhe admitir a conformidade. Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da reprodução mecânica, o juiz ordenará a realização de exame pericial. Artigo 384. As reproduções fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, dos documentos particulares, valem como certidões, sempre que o escrivão portar por fé a sua conformidade com o original. Artigo 385. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. Parágrafo 1º. Quando se tratar de fotografia, esta terá de ser acompanhada do respectivo negativo. Parágrafo 2º. Se a prova for uma fotografia publicada em jornal, exigir-se-ão o original e o negativo. Artigo 386. O juiz apreciará livremente a fé que deva merecer o documento, quando em ponto substancial e sem ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. Artigo 387. Cessa a fé do documento, público ou particular, sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Parágrafo único. A falsidade consiste: 1. Em formar documento não verdadeiro. 2. Em alterar documento verdadeiro. Artigo 388. Cessa a fé do documento particular quando: 1. Lhe for contestada a assinatura e enquanto não se lhe comprovar a veracidade. 2. Assinado em branco, for abusivamente preenchido. Parágrafo único. Dá-se-á abuso quando aquele que recebeu documento assinado, com texto não escrito no todo ou em parte, o formar ou completar, por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. Artigo 389. Incumbe o ônus da prova quando: 1. Se tratar de falsidade de documento, a parte que arguir. 2. Se tratar de contestação de assinatura, a parte que produziu o documento. Subseção 2. Da arguição de falsidade. Artigo 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo a parte, contra quem foi produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 dias, contados da intimação da sua juntada aos autos. Artigo 391. Quando o documento for oferecido antes de encerrada a instrução, a parte o arguirá de falso, em petição dirigida ao juiz da causa, expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Artigo 392. Intimada a parte, que produziu o documento, a responder no prazo de 10 dias, o juiz ordenará o exame pericial. Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial, se a parte, que produziu o documento, concordar em retirá-lo e a parte contrária não se opuser ao desentranhamento. Artigo 393. Depois de encerrada a instrução, o incidente de falsidade correrá em apenso aos autos principais. No tribunal processar-se-á perante o relator, observando-se o disposto no artigo antecedente. Artigo 394. Logo que for suscitado um incidente de falsidade, o juiz suspenderá o processo principal. Artigo 395. A sentença, que resolver o incidente, declarará a falsidade ou autenticidade do documento. Subseção 3. Da produção da prova documental. Artigo 396. Compete à parte instruir a petição inicial, artigo 283, ou a resposta, artigo 297, com os documentos destinados a provar-lhe as alegações. Artigo 397.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Artigo 398. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 dias. Artigo 399. O juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. 1. As certidões necessárias à prova das alegações das partes. 2. Os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, o Estado, o município, ou as respectivas entidades da administração indireta. Parágrafo 1º. Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de 30 dias, certidões ou reproduções fotográficas das peças indicadas pelas partes ou de ofício. Fim do prazo, devolverá os autos à repartição de origem. Parágrafo 2º. As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou do documento digitalizado. Seção 6. Da prova testemunhal. Subseção 1. Da admissibilidade e do valor da prova testemunhal. Artigo 400. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos. 1. Já provados por documento ou confissão da parte. 2. Que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Artigo 401. A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados. Artigo 402. Qualquer que seja o valor do contrato, é admissível a prova testemunhal, quando 1. Houver começo de prova por escrito, reputando-se tal documento emanado da parte contra quem se pretende utilizar o documento como prova. 2. O credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, depósito necessário ou hospedagem em hotel. Artigo 403. As normas estabelecidas nos dois artigos antecedentes aplicam-se ao pagamento e à remissão da dívida. Artigo 404. É lícito à parte inocente provar com testemunhas. 1. Nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada. 2. Nos contratos em geral, os vícios do consentimento. Artigo 405. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Parágrafo 1º. São incapazes. 1. O interdito por demência. 2. O que, acometido por enfermidade, ou debilidade mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los. Ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. 3. O menor de 16 anos. 4. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Parágrafo 2º. São impedidos. 1. O cônjuge, bem como o ascendente e o descendente em qualquer grau, ou colateral, até o 3º grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público, ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova, que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. 2. O que é parte na causa. 3. O que intervém em nome de uma parte, como o tutor na causa do menor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros, que assistam ou tenham assistido as partes. Parágrafo 3º. São suspeitos. 1. O condenado por crime de falso testemunho, havendo transitado em julgado a sentença.
2. O que, por seus costumes, não for digno de fé. 3. O inimigo capital da parte, ou o seu amigo íntimo. 4. O que tiver interesse no litígio. Parágrafo 4º. Sendo estritamente necessário, o juiz ouvirá testemunhas impedidas ou suspeitas, mas os seus depoimentos serão prestados independentemente de compromisso. Artigo 415. E o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. Artigo 406. A testemunha não é obrigada a depor de fatos: 1. Que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta, ou na colateral em segundo grau. 2. A cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Subseção 2. Da produção da prova testemunhal. Artigo 407. Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixará ao designar a data da audiência, depositar em cartório o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho. Omitindo-se o juiz, o rol será apresentado até 10 dias antes da audiência. Parágrafo único. É lícito a cada parte oferecer, no máximo, 10 testemunhas. Quando qualquer das partes oferecer mais de 3 testemunhas para a prova de cada fato, o juiz poderá dispensar as restantes. Artigo 408. Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a testemunha: 1. Que falecer. 2. Que, por enfermidade, não estiver em condições de depor. 3. Que, tendo mudado de residência, não for encontrada pelo oficial de justiça. Artigo 409. Quando for arrolado como testemunha o juiz da causa, este: 1. Declarar-se-á impedido, se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão. Caso em que será defeso a parte, que o incluiu no rol, desistir de seu depoimento. 2. Se nada souber, mandará excluir o seu nome. Artigo 410. As testemunhas depõem, na audiência de instrução, perante o juiz da causa, exceto: 1. As que prestam depoimento antecipadamente. 2. As que são inquiridas por carta. 3. As que, por doença, ou outro motivo irrelevante, estão impossibilitadas de comparecer em juízo. Artigo 336, parágrafo único. 4. As designadas no artigo seguinte. Artigo 411. São inquiridos em sua residência, ou onde exercem a sua função: 1. O presidente e o vice-presidente da República. 2. O presidente do Senado e o da Câmara dos Deputados. 3. Os ministros de Estado. Inciso 4. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. 5. O Procurador-Geral da República. 6. Os senadores e deputados federais. 7. Os governadores dos estados, dos territórios e do Distrito Federal. Os deputados estaduais. 9. Os desembargadores dos tribunais de justiça, os juízes dos tribunais de alçada, os juízes dos tribunais regionais do trabalho e dos tribunais regionais eleitorais e os conselheiros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. 10. O embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa ao agente diplomático do Brasil. Parágrafo único. O juiz solicitará à autoridade que designe dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte, que arrolou como testemunha. Artigo 412.